A paz do Senhor, crianças! Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Deide e hoje vamos estudar a lição de número 10, que tem o título Um lugar onde Deus cura. Isso mesmo, a nossa lição vai falar sobre cura. E você aí já pegue a sua Bíblia, se você tem a lição, já acompanha aí. Já pegue a sua lição e acompanhe com a gente. Mas antes de irmos para a lição, vamos orar e falar com o Papai do Céu? E você aí de casa, ore juntamente comigo. Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento eu te apresento, Senhor, a nossa aula. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia, Senhor, que o Senhor é poderoso e que tudo está em suas mãos. Tudo está no seu controle, Senhor, abençoando a cada aluno, Senhor Jesus, abrindo a mente, Senhor, e o coração para que todos possam aprender mais de Ti. Eu te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso memorizando? O nosso memorizando se encontra lá em Jeremias, o capítulo 17 e o versículo 14. Que diz assim: Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Repete comigo, crianças. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Meninos, apesar de sermos servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, nós estamos sujeitos a sofrer algum tipo de enfermidade. Mas, mesmo assim, devemos crer, confiar que o Senhor Jesus é quem nos sara e nos coloca de pé. Vamos agora para a nossa lição. No tempo em que Deus se revelou ao povo de Israel, Ele se revelou como o Senhor que cura, ou seja, o Jeová Rafá. Você já ouviu falar essa palavra alguma vez? Jeová Rafá? Então, significa o Deus que cura. Mas, hoje em nossos dias, Ele não mudou, crianças. Ele continua o mesmo Deus que cura todas as enfermidades. Tiago tornou-se apóstolo e dedicou a sua vida a ensinar a palavra de Deus. Tiago era irmão de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Tiago tornou-se apóstolo e dedicou a sua vida a ensinar a palavra de Deus. Ele ensina lições importantes para as nossas vidas. Em uma carta que Tiago escreveu para os seguidores de Jesus, ele ensina lições importantes para aqueles que desejam ser cristãos. Em uma dessas cartas, ele fala sobre a cura. E ele disse que se há alguém doente, alguém enfermo em nosso meio, que deve se chamar os líderes, os presbíteros, para orar e ungir com óleo, para que assim possa ser curado. Vamos conferir lá no nosso texto bíblico que se encontra em Tiago, o capítulo 5, e do versículo 14 até o 16. Quem vai estar lendo para a gente hoje vai ser o professor Bruno. Bruno, lê pra gente o texto bíblico. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Vamos então ler a Bíblia? Está alguém entre vós doente? Chama-me os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso. Então, meninos, o que Tiago nos diz é que se você se encontra doente ou enfermo, ou alguém da sua família, vocês devem chamar o pastor ou o líder para orar por você, para te ungir, e assim que Deus possa fazer a vontade dele sobre a sua vida, né, para que Deus possa te curar. Então,
primeiramente devemos fazer isso, orar a Deus pedindo a cura sobre a nossa vida. E olha, Tiago falou uma coisa de que devemos prestar muita atenção. Tiago disse que quando confessamos os nossos pecados, pedimos perdão para Deus e também perdoamos, nós somos curados. Então nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e perdoar. Às vezes você tem uma mágoa no seu coração, você tem que perdoar para que assim o Senhor possa te curar. Muitas vezes nós recebemos a cura que nem mesmo a gente sabe, porque Deus é maravilhoso e cuida de nós. Então devemos sempre orar ao Papai do Céu, pedir perdão pelos nossos pecados e também estar sempre perdoando o nosso próximo. Olha, a ciência comprovou que algumas doenças são causadas por problemas emocionais, mas a Bíblia já afirma isso há milênios de anos atrás, né? Então, o que está na Bíblia é verdade, a Bíblia é verdadeira. Então, devemos também sempre estar lendo a Palavra de Deus, porque lá nós encontramos a verdade, as orientações para o nosso dia a dia. Outra coisa que Tiago também nos ensina é que quando uma pessoa justificada ora, Deus responde com o seu poder, realizando curas. Você sabe o que é ser justificado? Uma pessoa justificada é uma pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Salvador, que crê na sua morte, crê que Ele ressuscitou e que um dia Ele virá para buscar a sua igreja, buscar os seus salvos. Então, se você é uma pessoa justificada, significa que quando você ora, Deus ouve e se alegra em responder você. E a igreja é um lugar onde as pessoas justificadas se reúnem para adorarem a Deus e pedir por milagres e cura. Agora, imagina uma multidão de pessoas justificadas, né, todas reunidas, orando para Deus por milagres e cura. Com certeza, as maravilhas, os milagres podem acontecer, né? E meninos, não importa qual doença seja, não importa se é física, emocional ou espiritual, não importa se você tem um dodói no seu corpo, ou na sua pele, ou se é o dodói lá no seu coração, não importa, porque Deus, Ele cura todas as enfermidades, não importa quais sejam elas, mas Ele cura. Vocês lembram que Jesus ressuscitou a Lázaro? Jesus poderia ter curado ele daquela enfermidade, mas Jesus disse que ia ressuscitar Lázaro para revelar o poder glorioso de Deus. Foi o que Jesus disse. Então Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus também curou muitas outras pessoas. E hoje, em nosso meio, Ele também cura. Quantos relatos de cura que nós ouvimos por aí, que nós ouvimos, de pessoas que falam que foi curada. Vocês conhecem o testemunho de alguém que já foi curado, meninos? Eu conheço. Então, aonde a gente vai, a gente conversa com alguém, nós temos esse relato que a pessoa fala que foi curada. Então, Jesus continua sendo o mesmo. Não é só lá naquela época de Lázaro, né, da filha de Jairo, que ele opera. É hoje também em nosso meio, tá bom? Então, lemos em Tiago 5:14 que Deus tem um propósito para cada um de nós. Portanto, os servos de Deus devem confiar nas orientações bíblicas e também confiar que o Senhor é o Todo-Poderoso, sabendo que Deus tem a hora certa de agir. Deus tem a hora certa de agir. Às vezes nós oramos com fé, pedindo para que Deus cure alguma enfermidade, mas devemos saber que Deus tem a sua hora, a hora certa para Ele agir em nossa vida. O nosso papel como igreja é orar, pedindo a Deus que realize curas em nosso meio, mas também devemos aceitar que Deus tem os seus propósitos, né?
Porque, meninos, tem doenças que são para mortes. Às vezes a gente quer que Deus nos conceda a cura, mas tem doenças que são para a morte. Então, por isso que nós devemos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso, a vontade de Deus é boa e agradável, porque tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Então, que nós possamos orar pelos enfermos, crendo que Jesus é o mesmo Deus que operou maravilhas no passado e ainda opera hoje. Então, como eu disse, se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Meninos, é como diz aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Né? Uma canção muito linda que fala, né? Que Deus é Deus, não importa o que acontecer. Tudo está no controle de Deus. Devemos aceitar que Deus tem os seus propósitos. Tudo está no controle dele. Meninos, já que nós estamos falando de cura, de fé, e que para tudo isso acontecer nós precisamos de orar. E muitas vezes vocês ficam meio perdidos e falam: tia, mas eu não sei como orar, eu não sei muito o que falar. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal que eu achei interessante, que talvez possam servir de exemplo para vocês, que é as mãos da oração. A tia improvisou aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Então, são as mãozinhas da oração. Quando você junta suas mãozinhas para você orar, primeiro você vai orar por aqueles que você ama. Você apresenta para Deus aquelas pessoas que você ama. Em segundo lugar, por aqueles que ensinam a palavra de Deus, que é o pastor, o seu professor, tá bom? E também pelo seu papai e pela sua mamãe, porque eles ensinam o caminho certo para vocês. E o terceiro, que é o maior, é pelas autoridades. Quem são as autoridades? As pessoas que estão à frente do nosso país, que é o prefeito, o governador, o presidente, tá bom? Pelas nossas autoridades. E o quarto, devemos orar pelos enfermos, né? Pedindo a Deus a cura. Devemos orar também por aqueles que saíram da igreja e não têm mais força para voltar. Então devemos orar por eles também. E por último, vocês devem orar por vocês mesmos, tá? Vocês vão orar por vocês, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus para limpar todo o coração de vocês, tirando toda a mágoa, todo o medo, tá bom? Então eu vou repetir para vocês. Em primeiro lugar, vocês vão orar pelos que vocês amam. Em segundo, por aqueles que ensinam a palavra. Em terceiro, pelas autoridades do nosso país. Em quarto, pelos enfermos e fracos. E por último, por você, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido e que vocês possam praticar a oração na casa de vocês, porque a oração é muito poderosa. Nós, como cristãos, devemos sempre estar falando com o nosso Pai, para Ele nos curar, para Ele limpar toda a mágoa, para que Ele possa agir em nossa vida. Tá bom, meninos? Agora, a Lídia vai estar trazendo um louvor para nós. Meditem na letra desse hino e adore com a Lídia juntamente nesta manhã, tá bom? Então vamos adorar o Senhor? Minha fé não está firmada, as coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele é o sim e o amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar eu for. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Amém, glória a Deus. Chegamos ao final desta lição, meninos. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. E próximo domingo estaremos de volta para juntamente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, crianças. Um grande beijo, um abraço para todos vocês. Tchau, até a próxima!